Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Rezende, sou seminarista da Primeira Igreja Batista de Campos e estou trazendo mais uma mensagem nessa série chamada Expondo a Palavra. No ao vivo, quando foi gravada, tivemos a participação do Dylan, do Dodô, o Douglas e do Léo. Infelizmente eu não pude estar ao vivo, mas não deixei de participar, então estou aqui gravando. E que Deus te abençoe. Essa pregação, além de expor a palavra de Deus, ela também serve como avaliação da matéria de homilética no curso de teologia da FABERJ, Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos meditar e aprender, e espero que essa palavra impacte o seu coração. E vamos meditar no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 20. Leiamos a palavra. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu queria que a gente iniciasse essa conversa meditando sobre a religião conhecida e chamada cristianismo. Essa religião tem impactado a humanidade ao longo de toda a sua existência. Nós sabemos que ela se inicia na pessoa de Jesus Cristo, como o próprio nome dá, cristianismo. E essa religião tem se multiplicado por todo o mundo, contribuído para o desenvolvimento social e espiritual em várias esferas, em todas as áreas do globo, passando por países, cidades, regiões, etnias, povos, línguas, culturas. Uma religião que tem feito a diferença e se multiplicado por todo lugar. Sendo essa religião, então, como o próprio nome cristianismo nos sugere, centralizada na pessoa de Jesus Cristo, era de se esperar que todo aquele que tivesse essa religião, que cresce em Jesus Cristo, tivesse o mesmo entendimento e percepção sobre o assunto. Mas se espante quando eu digo que não. Na verdade, se você tiver a oportunidade de ir até um grupo que se reúne no nome de Jesus, que se denomina cristão, e fizer uma pergunta e pesquisar sobre o que eles entendem por Jesus, você vai ouvir diversas respostas. Você vai ouvir gente dizendo que Jesus era um revolucionário político, que Jesus era um filósofo que trouxe pensamentos filosóficos tão simplesmente, que Jesus era a manifestação de Deus na terra, uma teofania, que era um ser espiritual, um espírito poderoso que habitou na terra, mas só um espírito. Ou que Jesus era simplesmente um homem, um mestre, um grande intelectual, um profeta grandioso do povo de Israel, como outros houveram. O Filho de Deus que veio ao mundo. São várias as respostas que serão dadas em relação ao cristianismo. E sabe qual é o grande problema disso? É que o cristianismo ele é baseado no amor. E o amor, ele une as pessoas. Mas se cada um tiver uma ideia diferente de Jesus, elas vão estar se separando. Então, na verdade, queridos, o que eu queria conversar e eu espero que você compreenda na exposição desse trecho da palavra de Deus é responder uma pergunta bem simples que já está no seu coração. Ela já ficou clara e a pergunta que salta aos nossos olhos, que salta ao nosso entendimento é: quem é Jesus? Quem é Jesus? O que eu gostaria de responder e que nós vamos compreender de forma bem clara nesse texto é que Jesus Cristo é o Deus Supremo sobre todas as coisas. E antes de aprofundarmos mais nesse texto de Colossenses 1, versículo 15 ao 20, eu queria te explicar um pouco do contexto. A cidade de Colosso, a qual recebeu essa carta, é uma cidade que faz parte de um conjunto geográfico da Ásia Menor, próxima a outras cidades importantes, como a cidade de Éfeso, que tem a carta aos Efésios,
ou a cidade de Laodiceia, uma cidade citada, por exemplo, em uma carta em Apocalipse, naquelas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Então a cidade de Colosso fazia parte dessa cultura grega, estava próximos a essas cidades importantes, e ali havia um irmão, um servo chamado Epáfras, que provavelmente recebeu a palavra de Deus numa pregação de Paulo na cidade vizinha de Éfeso e trouxe essa mensagem para Colosso. E ali se estabeleceu uma igreja com a doutrina dos apóstolos, que era baseada nos ensinos de Jesus Cristo, e se consolidou ali um grupo fiel a Deus. E Epáfras, este que pregou a palavra ali, consolidou esse grupo. Mas por algum motivo, algumas situações começaram a atrapalhar ou ameaçar o evangelho ali pregado. E essa mensagem chegou até o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ao receber as informações sobre essa cidade de Colosso, ele então escreve uma carta. E as cartas da época, que são chamadas de epístola, elas tinham o poder, a ênfase do próprio apóstolo falando. Era como se Paulo estivesse na cidade de Colosso pregando e falando aquelas palavras. Então Paulo escreve uma carta para lidar com determinados assuntos em Colosso. E ele segue um molde parecido com outras epístolas, no qual ele faz uma saudação e uma introdução. Depois ele traz um ensino teológico, doutrinário para aquele povo. E depois ele faz algumas aplicações a partir dessa verdade. E finaliza com saudações específicas a irmãos e alguns comentários. Então, ao ler a carta aos Colossenses, nós podemos observar que havia um grande problema naquela que ameaçava aquele grupo. E esse problema é um problema que no século II, no segundo século após Cristo, seria ainda maior e mais batalhado, mais enfrentado pelos pais da igreja, pelos patriarcas, porém no primeiro século já causava grande estrago, que é o gnosticismo. O ponto é que, na verdade, além do gnosticismo, outros problemas vão se juntando à ideia gnóstica e causam um grande embaralhamento de ideias na cidade de Colosso. Ao ler o texto, você observa que Paulo vai conversar sobre a legalidade, o legalismo judaizante, ou seja, a ideia de praticar obras mediante a lei para ser salvo. Então Paulo vai conversar sobre a ideia de ter que cultuar ou festejar o sábado, alguma data para ser salvo. Paulo também vai falar sobre o misticismo, que era algo muito presente na época, a ideia de se juntar sincretismo e juntar várias ideias em uma só, cultuar qualquer outra divindade que não seja Deus, cultuar sábados. Paulo ele vai falar sobre vários temas, ele vai apresentar a pessoa de Jesus como suficiente. Mas o grande problema que Paulo fala nessa carta e que fica bem evidente é o gnosticismo, que entre as suas ideias principais traz uma ideia de separação da matéria e do mundo das ideias, do espírito, aonde a matéria e o espírito são coisas diferentes, e colocaria em xeque a ressurreição de Jesus. E também traz uma ideia que existe um conhecimento oculto, que só através desse conhecimento oculto, revelado apenas a alguns, que o homem poderia alcançar a Deus. Então, além de toda essa bagunça, ainda havia em Colosso o culto aos anjos. Olha quanta coisa estava permeando a visão daquela igreja em Colosso. E esse culto aos anjos, ele é muito forte, ele é retratado nessa carta. E evidências arqueológicas trazem, por exemplo, um amuleto, que nesse amuleto estava escrito Rafael, Uziel, Miguel, Uriel, proteja aquele que vos fala, aquele que vos usa. Ó Satanás, fuja, Salomão o protege. Protege o usuário do amuleto. Essa evidência mostra que aquele povo, naquela região de Colosso, usava de artefatos e amuletos, crendo que anjos ou seres que habitavam luas, astros, poderiam protegê-los. A fé daquele grupo é totalmente bagunçada e difusa. Então Paulo utiliza de um texto poderosíssimo, um hino cristocêntrico e cristológico, provavelmente esse trecho que lemos, do versículo 15 ao versículo 20,
Ele é, na verdade, um hino cantado pela igreja de exaltação e representação da pessoa de Jesus. Então, nós vamos perceber que esse hino deixa muito claro quem Jesus é. Então, eu te convido a relermos com atenção dos versículos 15 ao versículo 17, para que nós venhamos a compreender que Jesus Cristo é o supremo criador de todas as coisas. E essa ideia já começa muito forte no versículo 15, que diz que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre toda a criação. Nós sabemos que a Bíblia conta em Gênesis que quando o homem foi criado, a imagem de Deus foi usada como exemplo para nós sermos feitos. O molde da humanidade é Deus. Porque a Bíblia diz que foi dito para ser façamos o homem a nossa imagem. Então o molde de Deus foi usado para criar o homem. E temos atributos parecidos que foram compartilhados conosco na criação. Nós somos, por exemplo, capazes de pensar, raciocinar. Temos criatividade. E isso são coisas que Deus compartilhou conosco. Todavia, não somos idênticos, tanto que alguns atributos de Deus não estão compartilhados conosco. Um exemplo claro é a santidade, a separação completa do homem do pecado, essa essência perfeita de Deus. Nós não temos a santidade de Deus compartilhada conosco. Agora, Paulo afirma ao retratar nesse hino que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Para que fique bem claro que estamos falando de Jesus, se você ler o versículo anterior, o versículo 13, diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, a partir do Filho amado que vai se escrever a referência do pronome ele. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E só há uma afirmação clara aqui que nos confirma isso. Se Jesus é a imagem de Deus, Paulo está afirmando que Jesus é Deus. Jesus é o Deus Supremo que criou todas as coisas. E essa afirmação, ela está tendo respaldo e eco ao longo de toda a Escritura. Quando João escreve o seu evangelho ali, escrevendo e retratando sobre a vida e a história incrível de Jesus, ele começa nas primeiras linhas dizendo que no início Jesus estava com Deus e era Deus. Jesus responde aos seus discípulos que quem o vê, vê o Pai. No capítulo 10 do próprio Evangelho de João, Jesus deixa muito claro que ele e o Pai são um. Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Versículo 3 traz ainda uma afirmação ainda mais clara, que o Filho é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, ele é Deus, completamente Deus, porque ele é o único que apresenta Deus por completo. E não é à toa que ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o primogênito sobre toda a criação. E para eu compreender esse texto, para eu compreender essa afirmação tão forte, eu preciso entender o que seria um primogênito no contexto da carta. Naquela época, a palavra primogênito, que tem como palavra grega prototokos, a ideia de primeiro filho, ela estava vinculada ao primeiro nascido de uma família. Mas o efeito, o poder dessa palavra na sua estrutura não é simplesmente o primeiro filho. É que naquela época era o primeiro filho que herdava tudo o que era do pai. E tinha o controle sobre tudo o que era do seu pai. Então, o primogênito sobre toda a criação só revela que Jesus Cristo tem todo o poder sobre a criação, porque ele a criou. O primogênito, que é Jesus Cristo, o Filho, é herdeiro de todas as coisas. A imagem de Deus que está sobre Jesus, o próprio Deus, diz que ele é primogênito e tem o governo sobre todas as coisas. E o versículo 16 continua complementando isso. Por quê? Porque foi nele que foi criada todas as coisas no céu e na terra. Tudo o que você enxerga, o que você não vê,
o que está na terra, nos céus, além da imaginação humana, o universo, a sua casa, você, a sua família, eu, tudo o que existe foi criado por Jesus Cristo. Jesus criou tudo, inclusive as autoridades terrenas, inclusive os anjos que voam nos céus, os anjos que adoram o Senhor, aqueles que se corromperam. Deus criou todas as coisas e tem governo sobre todas as coisas. Esse texto, ele diz de uma forma muito forte que tudo foi criado por Ele e foi criado para Ele. Então, se tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele, não é à toa que o versículo 17 confirma que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subexiste. Essa palavra ela é muito forte, porque esse termo grego do subexiste, ele não é simplesmente uma ideia de que as coisas existem por existir. O termo grego é sunesteken, que ele é usado como que tudo está reunido na pessoa de Jesus. Todas as coisas só têm sentido em Jesus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Do versículo 15 ao versículo 17, Jesus é plenamente afirmado e apresentado como Deus, o Deus criador de tudo. E se de alguma forma, por algum motivo, eu trago ou compartilho essa identidade de Jesus com qualquer coisa, estou errado. Ao mesmo tempo que quando eu nego que Jesus é Deus, eu estou indo contra uma verdade esclarecida e apresentada pela palavra. Toda pessoa que se diz cristã e afirma o cristianismo, mas de alguma forma diz que Jesus não é Deus, ela está indo contra uma afirmação bíblica, que não só está em Colossenses, mas como eu disse, está ao longo da Bíblia. E todo aquele que de alguma forma constrói para si um Deus, ou torna para si o dinheiro Deus, uma pessoa, um ídolo, ela está cometendo uma idolatria e ela está negando a autoria de Deus na pessoa de Jesus. Paulo, ao falar sobre isso, ele diz no capítulo 2 algo que é muito poderoso. No capítulo 2, no versículo 9, falando sobre a divindade de Jesus, ele diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus há toda a divindade, porque não existe um pensamento de cristianismo que diga que Jesus não é Deus, porque falar isso é ir contra as Escrituras. É ir contra a afirmação de Paulo. É ir contra a afirmação de João, a afirmação do próprio Cristo. Então, toda vez que eu construo um Deus diferente de Jesus, ou nego que Jesus é Deus, eu estou cometendo um erro clássico e um erro tão poderoso, um erro tão catastrófico que muitas vezes não percebemos o quão isso é prejudicial à nossa vida. Então, eu queria que você ouvisse atentamente uma história. Certa vez um rei queria uma cozinheira. E como ele queria uma boa cozinheira, esse rei então fez um concurso num povoado. E enviou para julgar esse concurso, para ser o juiz, o avaliador, um nobre de confiança. Esse nobre anunciou nessa cidade que todo aquele que quisesse participar, homens e mulheres, bastava levar a refeição, sendo provada, ele ganhava se fosse o melhor. Então a cidade toda ficou o quê? Animada. 3 dias foram dados para se preparar. E todo mundo foi se preparar. Mas todo mundo conhecia a fama da melhor cozinheira da cidade. Era uma senhora já idosa. Ela era conhecida principalmente pelo seu ensopado magnífico, bem temperado. Já tá até aquele gostinho se você gosta de um aipim. E pelo seu bolo. Um bolo que reunia várias frutas e era saborosíssimo. Mas essa senhora muito idosa, ela não soube sobre o concurso. Na verdade, um sábio e astuto rapaz, um astuto rapaz, foi até a casa dessa idosa e encomendou um ensopado e um bolo para o dia do concurso, dizendo que era para o aniversário de seu pai, quando na verdade ele queria usar aquelas refeições em seu próprio nome para o concurso, enganando a senhora. A senhora, ela não sabia, ela fez, cozinhou, entregou o rapaz levou no concurso, e no dia do concurso não deu outro resultado. O rapaz ganhou.
Mas todo mundo da cidade sabia que aquele rapaz não era cozinheiro. E para piorar, todo mundo já tinha percebido que aqueles pratos eram daquela senhora tão famosa. Mas o juiz, o nobre juiz, não levou isso em conta e decretou aquele astuto, mas desonesto rapaz como vencedor, levando-o para o castelo. O que aconteceu? Óbvio. Durante uma semana ele tentou cozinhar e nada deu certo. Ele não sabia cozinhar. O rei então chamou o astuto rapaz, que agora era seu cozinheiro, mas também o nobre, que foi juiz, e decretou que os dois seriam punidos. O astuto rapaz foi punido porque foi desonesto, porque ele mentiu, ele enganou. Mas o jovem nobre, que foi o juiz daquela competição, ele foi punido porque ele foi negligente às testemunhas que disseram que aquilo era uma farsa. E por contratar e escolher algo falso. Essa história nos diz algo bem claro. Aquele jovem teve o testemunho de tanta gente falando daquilo e mesmo assim ele negligenciou, ele não escutou. A palavra de Deus testemunha para você de que Jesus Cristo é o verdadeiro Criador. Esse jovem da história, ele preferiu um criador falso, ele preferiu alguém que roubava a autoria da criação. O que você vai fazer com isso? Você precisa negar qualquer criador falso que roube a autoria de Jesus sobre a criação. Abandonar tudo aquilo que rouba a identidade divina de Jesus e se apegar firmemente a ele. Mas além de Jesus ser o supremo criador de todas as coisas, do versículo 18 ao 20, ele é apresentado como o supremo salvador e redentor da humanidade. A Bíblia diz no versículo 18 que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Se nós olharmos o nosso corpo nesse momento, vamos perceber que temos vários membros, mas a cabeça tem um papel fundamental, porque nela que estão as ideias, as lembranças, as emoções, os desejos, a direção, o raciocínio, a criatividade. Ela que governa o corpo. E da mesma forma, a Bíblia apresenta Jesus como este que governa a igreja. A igreja, essa comunidade de fé viva, que foi redimida e salva. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio dentre os mortos. E quem são esses mortos? São aqueles que morreram por algum motivo, mas nasceram do Espírito. Jesus Cristo operou uma obra redentora incrível. Na forma que Paulo ele escreve no capítulo 2 de Colossenses, dizendo que as nossas dívidas de pecado foram pagas na cruz. Jesus Cristo é o supremo criador de tudo e fez tudo o que existe de forma perfeita e harmônica. Mas quando o pecado desestabilizou, corrompeu o homem, atrapalhou e desestabilizou o rumo natural, Jesus ele assume isso. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, numa narrativa incrível de Paulo, que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele a si mesmo esvaziou da imortalidade e se fez homem, semelhante a nós, sofrendo tudo que sofremos, sendo tentado em todas as coisas, mas resistindo em tudo e não pecando. E Jesus se fez homem, tomou a forma de servo, morreu uma morte horrível na cruz, tudo por nós. E isso fez com que ele tivesse um nome que é sobre todo nome. O versículo 19, por exemplo, ele afirma que foi do agrado de Deus que habitasse em Jesus a plenitude, porque Jesus era Deus. O que é fundamental é que Jesus morre por nós e restaura tudo, ele redime, ele é o supremo salvador e redentor de todas as coisas. E a Bíblia diz que em tudo ele tem supremacia, no final do versículo 18. A palavra supremacia, ela é uma palavra única no Novo Testamento. Ela tem uma ideia de aquilo que está em primeiro lugar, aquilo que é elencado em primeira categoria. Algumas versões bíblicas vão trazer uma palavra como primazia, uma palavra como preeminência,
São as versões bíblicas. A palavra grega proteuon, que é a palavra usada nesse texto, ela tem ideia de primeiro lugar, acima de tudo, soberano a qualquer coisa, prioridade, centro de tudo, elencado no primeiro ponto. Esse é Jesus. Jesus é colocado como Deus supremo, acima de tudo o que existe. Acima porque ele criou todas as coisas, acima porque ele redimiu e salvou tudo. Ele ofereceu um caminho diferente para a existência do homem. Só ele, somente ele. E é interessante essa ideia porque quando o versículo 19 diz que Deus se agrada que a plenitude da divindade habitasse em Jesus, isso deixa claro que só existe um Deus. Gente, a Bíblia deixa muito claro em Deuteronômio capítulo 6. E isso tem um eco no Evangelho de Mateus capítulo 4. Quando Jesus foi tentado, onde ele afirma: ouça, ó Israel, só há um Deus, existe apenas um Deus. Se existe apenas um Deus, a Bíblia ao dizer no versículo 19 que Deus Pai se agrada no Filho e se agrada que habite nele a divindade, a plenitude, só tem resposta que eles são um. Porque se eles fossem dois seres diferentes, dois seres separados, se houvessem dois deuses, já não haveria apenas um, isso é meio óbvio. Então essa afirmação diz que Jesus é Deus, mas da mesma forma Jesus é um com o Pai. E o Espírito Santo de Deus formam a Trindade, eles são um. O cristianismo está firmado na ideia de que existe apenas um Deus e Jesus é Deus. O versículo 20 apresenta ainda mais essa obra incrível de Jesus. Essa obra que é resultado de um Deus que merece ser supremo. Essa obra que é resultado, que mostra por que Deus Pai se agrada que habite em Jesus a plenitude. A Bíblia diz no versículo 20 que por meio de Jesus, por meio dele, foi reconciliado com o próprio Deus todas as coisas. Jesus reconciliou tudo com Deus. Os que estão as coisas da terra, as coisas do céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa ideia é como se tivessem dois exércitos inimigos em guerra, mas um deles apresenta um pacto, uma aliança, um acordo para que os dois fiquem em paz. E o acordo, a aliança para que houvesse paz para o homem com Deus é o sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus Cristo ofereceu redenção e salvação a todos nós. Glória a Deus por isso. Ele criou tudo perfeito, mas quando o pecado destruiu essa perfeição, ele também agiu supremo. Acima de qualquer expectativa, ele agiu para a salvação. Eu quero que você tente, nesse momento, mesmo vendo um vídeo, feche os seus olhos, tente imaginar comigo uma situação diferente. Imagine que você está aqui caminhando num bosque e de repente naquela mata fechada você está caminhando, imagina muitas árvores, você tropeça e cai num buraco. Desesperado, você se segura no que pode, numa pedra, numa raiz, mas está muito escorregadio, você se segura com força, está tudo sujo. Você repara que o buraco é fundo, tem pedras pontiagudas no fundo, apontadas para cima, que se você cair naquela altura, você vai bater, vai se machucar e morrer. Você não tem como subir porque não tem mais nada onde você se segurar. O seu corpo está dolorido, você cada vez mais usa mais força para se segurar. Não há escapatória para você. E de repente, quando tudo parece perder as esperanças, você escuta uma voz gritando: calma, se segura, eu estou chegando. Então desce alguém preso por uma corda, se sujando com aquele buraco, se sujando com a lama, mas não se importando com isso, porque ele está indo te ajudar a te salvar. Ele te segura pela cintura, você não tem nem força de se segurar, mas ele te segura, faz a força para carregar o seu peso e o dele, subir na corda e te colocar lá em cima. Ele te salvou. De forma alguma, ao chegar lá em cima, você vai falar: fui eu que me salvei, foi a corda, foi isso. Não, você vai conferir e dizer de forma bem clara: este homem que me salvou. Eu não fiz nada, eu não poderia fazer nada para me salvar, mas ele me salvou. Da mesma forma, nada e nem ninguém efetuou algo para a sua salvação, exceto Jesus. Jesus Cristo é o supremo salvador do homem.
É o único que pode salvar tanto a mim quanto a você. Salvar todo aquele que nele crê e entrega a sua vida em suas mãos. E toda vez que de alguma forma eu entregue a autoria da salvação humana para qualquer coisa, para ídolos, para o inimigo, para o diabo, para qualquer divindade, qualquer ideia, eu estou tirando, repartindo a glória que é única e exclusivamente de Jesus, a glória da salvação humana. Ele nos salvou. O cristianismo aponta e deixa bem claro que o único autor da salvação é Jesus Cristo. O homem recebe pela graça, é um presente dado, uma dádiva. Não por merecermos ou por fazermos algo, mas porque Jesus assim quis. Esse texto de Paulo aponta e apresenta um Jesus, supremo criador de tudo que existe, e supremo redentor e salvador de todo aquele que nele crê. Essa mensagem nos confirma que o cristianismo é plenamente centrado na supremacia de Jesus. Eu gostaria de ler para você um texto, uma sentença, uma frase do Paul Washer. Ele diz: no dia da criação de Deus, Deus está lá e comanda que todas as estrelas se coloquem em seus devidos lugares e as estrelas correm para obedecer. Ele fala para os planetas girarem em determinadas órbitas e os planetas o adoram. Ele fala para as montanhas se levantarem, para os mares ficarem em seus lugares, nos seus limites. E todos obedecem a Deus. Mas ele chama a humanidade para vir até ele e a humanidade diz não. Nesse momento, o que eu te apresento é a verdade da palavra que Jesus, ele te convida novamente. O supremo criador de todas as coisas, que criou tudo que existe, é aquele que convida você. O supremo redentor é aquele que transformou a probabilidade humana e ofereceu uma salvação a ti. E ele quer salvar você. O Supremo Salvador hoje te oferece um acordo de paz com Deus, firmado no seu próprio sangue. Jesus Cristo tem supremacia sobre tudo. Ele quer ter a prioridade na sua vida, o lugar mais alto, o centro das suas decisões, a primazia em tudo que você faz. Jesus Cristo quer ter supremacia sobre a sua vida. Aceite. Que Deus te abençoe.